Uma mulher determinada coloca sua integridade física em risco ao saber que um de seus familiares desapareceu durante a ditadura militar. Atormentada com a dor da perda e principalmente da impunidade, ela move tudo o que está ao seu alcance para conseguir encontrar esse ente querido, ou pelo menos ter direito à memória dessa pessoa, da sua vida. Com essa descrição, eu poderia estar falando tanto de Eunice Paiva, retratada no filme Ainda Estou Aqui, ou Zuzu Angel, do filme de mesmo nome. Duas figuras reais, duas mulheres que lutaram pela memória dos seus familiares. Eunice perdeu seu marido Rubens e Zuzu, seu filho Stuart, ambos mortos pela mesma força, a tortura, durante a ditadura militar. Oi gente, eu me chamo Laura, mas por aqui vocês podem me chamar de Laures. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais sério. Nós vamos falar sobre esses dois filmes tão importantes, falando da historicidade do nosso país e de quanto que é importante a gente lembrar desses momentos significativos como a ditadura. Há mais de 60 anos, o Brasil viveu um momento de silenciamento e dor. Famílias foram destruídas e muitas não tiveram sequer a chance de enterrar os seus entes queridos. Décadas depois, a incerteza ainda paira sobre muitas pessoas que foram vítimas, o que tiveram pessoas próximas vítimas desse momento. Em tempos de instabilidade dos direitos sociais, filmes como Ainda Estou Aqui e Zuzu Angel são muito importantes. Dirigido por Walter Salles, Ainda Estou Aqui alcança algo raro: emocionar e unir diferentes gerações em torno de uma história real e profunda. São poucas as histórias que conseguem fazer isso, unir gerações, colocar o país torcendo como Copa do Mundo, assim como foi durante a corrida pelo Oscar. E é muito bom ver que uma história como essa tem tocado tantas pessoas. Um pouco mais cedo, em 2006, o filme Zuzu Angel, estrelado por Patrícia Pilar, contava um enredo sobre os anos de luta e morte dessa personalidade. Zuzu foi uma estilista brasileira que perdeu o filho durante o regime militar e passou o resto da vida lutando por respostas. Enquanto eu pensava no que falar sobre essas duas obras, sobre o papel dessas duas grandes mulheres, o que me veio à cabeça foi a forma como elas conseguiram conciliar o fator de serem mães, mulheres trabalhadoras, e ainda assim lidar com essa grande luta contra um regime ditatorial. Dessa forma, é muito fácil compreender como o peso do cuidado recai sobre as mulheres, que são capazes de lutar por justiça até o último minuto de suas vidas, inclusive arriscando elas. Não há maior prova de amor do que essa luta por dignidade até o último minuto. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 85% do trabalho de cuidado advém das mulheres. E ainda de acordo com as mesmas informações, essas mulheres gastam cerca de 21 horas semanais com esses cuidados, o que só mostra o quanto que esse trabalho é feito pelas mulheres. Outra prova disso é que ainda durante a ditadura, as mulheres, mães e esposas eram responsáveis pelos maiores protestos e lutas em busca de informações sobre seus parentes, chegando mesmo a criar uniões e movimentos, como foi a União Brasileira das Mães, que se iniciou em 1968 e em 1975 chegou mesmo a ter um documento aprovado pela Lei da Anistia, com mais de 16 mil assinaturas. Um direito que foi conquistado no dia 28 de agosto de 1978. Mesmo essas figuras sendo tão importantes nesse momento, ainda assim elas também são invisibilizadas, como é o caso de Eunice Paiva, que em alguns documentos científicos e de estudos sobre o caso e sua história, ela é apenas colocada como viúva de Rubens Paiva. Mesmo tendo um trabalho tão significativo na luta pelos direitos dos povos indígenas, além de toda a sua atuação como advogada e, claro, a busca pela memória do marido. De acordo com a pesquisadora Mariana Rodrigues Festucci Ferreira, em seu artigo Eunice Paiva, uma Antígona brasileira na defesa dos direitos humanos para além da fim da linha, é marcante que nos círculos acadêmicos Eunice frequentemente não seja lembrada pelo próprio nome, mas somente em referência ao marido assassinado. A teórica marxista e feminista Silvia Federici descreve muito bem em seu trabalho como que o cuidado, essa forma de trabalho feminina tão atribuída às mulheres, é de certa forma invisibilizada até mesmo pelos próprios movimentos trabalhistas.
há uma forte marca nesse não reconhecimento do esforço e do trabalho que as mulheres fazem por seus lares. É muito comum que socialmente seja esperado que as mulheres lutem, assim como essas duas grandes figuras históricas, até o último segundo, por aqueles que estão à sua volta. E não é algo que é natural, é algo que aprendemos a lidar na nossa sociedade. Todas as tarefas de atribuição são comumente colocadas pelas figuras femininas, pelas mulheres. Então não é uma grande coincidência que esses grandes casos de luta por memória e busca sejam representados por mulheres, principalmente, é claro. Embora ainda estejam em um recorte muito específico, tanto Zuzu Angel como Eunice Paiva, ambas de classe média alta e brancas, ainda assim é possível ver as marcas do período ditatorial. Agora falando um pouco sobre os filmes, eu vou começar com Ainda Estou Aqui. Nesse filme nós acompanhamos Eunice Paiva lutando pela própria família, lidando com muitas incertezas. O grande mérito da narrativa está na forma sutil como a história é contada pouco a pouco. Nós mergulhamos no seio da família Paiva, conhecemos aqueles familiares e criamos um certo carinho pela forma como eles interagem, como eles se demonstram para nós através da tela. E isso acontece de uma forma leve e cheia de brasilidade, de uma forma com que nós, brasileiros, nos sintamos tão conectados e tão representados ali. Começamos imersos na rotina leve de uma família comum, quase esquecendo o peso que está por vir. Mas quando a tragédia se instala, sentimos cada dor como se fosse nossa. Eunice é mãe de 5 filhos, então nós acompanhamos ela lidando com a tentativa de fazer com que os filhos não sintam tanto o peso do que está acontecendo com o pai delas. E dessa mesma forma o filme é transmitido para nós. Ele não tem nenhuma violência explícita, a gente não vê sangue, a gente não sabe exatamente de que forma essas torturas acontecem, mas ouvimos vozes, ouvimos sussurros. Tem essa coisa velada, quase como uma interpretação da forma como o Marcelo Rubens Paiva, escritor do livro que inspirou a obra, percebia essas situações, de não ver sua mãe chorar claramente, mas de saber que ela não está bem. E de não saber exatamente o que aconteceu com seu pai, mas também saber que algo muito ruim está acontecendo. Isso é incrível, por isso que o filme é tão aplaudido, porque realmente ele tem uma sensibilidade muito grande. Não é preciso dizer tantas coisas, não é preciso mostrar tantas coisas, porque a atuação e a forma como essas cenas acontecem transparece isso de uma forma muito clara para quem está assistindo. E da mesma forma que não vemos Eunice chorar, assim como seus filhos também não veem, quantas mães não choram escondidas pela sobrecarga, pelo peso daquilo que elas carregam, de passar por momentos muito difíceis, mas de mesmo assim tentar esconder aquilo, porque para cuidar elas têm que manter as coisas seguras, têm que manter as pessoas calmas, e para isso é preciso oprimir seus próprios sentimentos. Então, muitas vezes as nossas mães choram, muitas vezes as nossas mães estão em sofrimento profundo, mas a gente não consegue nem perceber isso, porque é tão presente na cultura feminina que essas coisas tenham que sumir, tenham que desaparecer para dar lugar ao outro, que tudo que nos resta é tentar interpretar o que nós vemos. E com isso a gente percebe o trabalho da Fernanda Torres nesse filme, como é magnético, como é bem feito. Até porque ela interpreta uma pessoa que existiu, que tem alguns vídeos por aí. Então é muito difícil não fazer isso de uma forma caricata. Ela faz tão bem que parece muito real. E o mérito de atuação não é só dela, claro. Graças ao Selton Mello, nós sentimos muita falta do Rubens Paiva, o pai dessa família, porque ele faz de uma forma tão carismática, tão interessante, tão magnética também, que sem isso a história não faria sentido. Se nós não conseguíssemos sentir falta desse homem, nada daquilo faria sentido para nós. Então é um papel também muito importante, que segura a narrativa e amarra ela muito bem. Além disso, a Valentina também, que faz a filha Vera, que é uma personagem também muito participativa na história, além de todos os outros filhos também,
que são todos muito integrados ali, parecem mesmo uma família. E claro, sem falar na direção do filme, a mudança de cores durante o clímax, quando as coisas começam a mudar, a escolha dos detalhes, o dito e o não dito, que significam muito ao longo de toda a narrativa. E a gente não pode também esquecer da cenografia, levando em consideração que é um filme que se passa mais ou menos da década de 70. Então, tudo que tá ali foi feito para estar ali. É de grande primazia. Tudo aquilo ali foi muito pensado e muito calculado. E a gente pode ter ficado triste pelo filme não ter levado mais prêmios, mas a gente sabe que foi o primeiro Oscar do Brasil e foi um Oscar muito merecido. Talvez mais que merecido, né? Claro, talvez as outras indicações também deveriam ter sido exitosas, mas não foi o caso. Ainda assim, é um motivo para comemorar. É um motivo para comemorar porque as memórias que estão nesse filme são memórias extremamente importantes para o nosso país. Indo agora para 2006 e relembrando o filme Zuzu Angel, nós acompanhamos uma mãe em busca de respostas. Aqui a gente tem uma montagem muito diferente, um filme que mistura presente, passado e futuro. Temos muitas lembranças misturadas com o que está acontecendo no momento. A dor da perda de Zuzu cresce ao longo do tempo, quando conhecemos seu filho, entendemos de que forma foi sua criação, vemos ele desde criança. Então, essa foi uma forma de fazer com que a perda dele fosse mais forte para quem está assistindo, né? Ver uma criança que era amada pela mãe e que era muito próximo da família, que protegia a família. A história vai pouco a pouco adentrando a vida de Zuzu e nós entendemos o seu universo cheio de cores, de desenhos, flores e muitos detalhes. Quando as coisas começam a ficar mais pesadas, a própria protagonista entende que as suas flores, os seus detalhes tão coloridos não refletem a sua essência. De uma mãe que está passando por um momento de muita incerteza, por não saber o que está acontecendo com seu filho, que vive sumindo por estar relacionado a movimentos de militância na época da ditadura. E quando a violência atravessa a sua vida de uma vez por todas, não tem como ela não ser afetada. Então nós vemos uma mudança drástica, não só na forma que o filme conta essa história, mas na própria arte de Zuzu, que usa suas roupas, seus modelos, para fazer denúncias. Aqui nós temos uma atuação muito mais carregada de emoções mais claras, de choros e cenas mais dramáticas. Existem alguns recursos também diferentes de Ainda Estou Aqui, como uma tentativa artística maior de trazer momentos de devaneio, cenas que são imaginárias da personagem. Daniel de Oliveira, que faz o papel de Stuart, apesar de tudo, aparece muito pouco para que a gente consiga sentir tanto essa dor da mãe. Eu senti um pouco de falta da presença dele mais vezes, ou talvez de um ar mais carismático do personagem. A fotografia do filme transita entre tons quentes e frios relacionados com essa mudança artística da própria protagonista, além de marcar o tempo, é claro, porque temos espaços de tempo muito diferentes ao longo da história. Sem falar também na trilha sonora, que é um detalhe muito marcante. O filme já começa ao som de Angélica, de Chico Buarque, que foi uma música composta especialmente para Zuzu, que era amiga do cantor. A música retrata o sofrimento da mãe, enquanto lutava com a incerteza do que havia acontecido com o filho. Apesar de ser uma produção de 2006, a história continua bastante atual, justamente por ser um recorte histórico específico. Esses dois filmes mostram a força feminina diante da fragilidade do país em um momento tão grave. Mostram que o papel de cuidadora de uma mulher pode atravessar até mesmo a morte. Um fardo carregado que não pode ser apagado nem transferido. E talvez o que mais doa seja perceber que, apesar das piores tragédias, ainda se espera que a mulher cuide do lar, cuide de seus filhos, que acolha e mantenha tudo em pé. Porque ser mulher, em muitos contextos, é ser obrigada a transformar a força do luto em luta, ausência em presença. Zuzu e Eunice não são apenas exemplos da resistência política, são também retratos de como recai a mulher o papel de manter a memória viva. Essas histórias nos lembram que por trás de cada direito conquistado há mulheres que resistiram. E resistir, nesse país, também é um ato de amor. Então, gente, o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, apesar do tom mais sério, mas eu não vi outra forma de falar sobre esse assunto que não fosse assim.
Espero que vocês tenham assistido esses filmes e que, se não assistiram, assistam, porque os dois são filmes muito importantes, muito interessantes e também muito bem feitos. Deixem um like se vocês gostaram do vídeo, comentem o que vocês acharam sobre outros casos parecidos, sobre opiniões em qualquer uma das coisas que eu falei. E além disso, deixa qual filme nacional que você gostaria que eu falasse aqui no canal. Hoje essa que vai ser a minha pergunta. Que filme nacional você gostaria de ver aqui? É isso, um beijo e até a próxima!